Fala galera, beleza? Vou resolver uma questão de EDO aqui, que uma aluna pediu para eu tirar uma dúvida dela. E a questão envolve o teorema de existência e unicidade de EDOs de primeira ordem. Beleza? Aí a questão tá pedindo, né? Para resolver a EDO, né? Que é essa EDO aqui, ó. Y' igual, né? X ao quadrado vezes 3 é vz elevado a 3x sobre x menos 4 vezes o seno de 5y. Beleza? Então a gente tem essa equação diferencial aí. Aí tá pedindo, né, para resolver a EDO e tá pedindo para ver que região do plano, né, o teorema de existência e unicidade não se aplica para essa equação diferencial. Beleza? Então o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou olhar, né, no plano a região que o teorema não se aplica, beleza? Então o que a gente vai fazer primeiro? Então, só lembrando aqui, só para vocês terem uma noção, né, do que seria o teorema de existência e unicidade de uma equação diferencial de primeira ordem. Então seria isso aqui, ó, o teorema de existência, né, e unicidade seria isso, né? Considere aqui uma equação diferencial do tipo, né? Uma dy dx ou y', tanto faz, igual a uma f de xy, certo? Com essa f definida num aberto do R2, beleza? Então, vou pegar aqui uma f de u, né, inteiramente contida no R2, em R, beleza? Então, considere isso aqui. E é claro, né, com uma condição inicial para essa EDO, beleza? Uma y de x0 igual a 1y0, por exemplo, beleza? Então, o que acontece, ó? Se eu tiver f, né? Então, se f e a minha derivada da f com respeito a y, né? Então, del f, del y, existirem, né, e forem contínuas, então, se eu tiver essas funções contínuas, então essas duas aqui contínuas, né? É claro, contínuas nesse aberto aqui, tá? Do R2, beleza? Então, vai existir, né? Então, você pode olhar aí, ó. Então, se isso aqui acontecer, se eu tiver uma EDO com essa condição inicial, f e a derivada da f com respeito a y, né, forem contínuas, né? Então eu vou ter isso aqui, ó. Então, vai existir, né? Então, existe, vou escrever, existe também um outro aberto, vou definir de V, né? Que vai ser justamente, né, um aberto também do R2. Então eu vou ter um aberto AB, cartesiano, né? Com esse aqui é um intervalo, tá? Com CD, né? E esse intervalo, certo? Tem que estar contido inteiramente em U, né? Inteiramente em U. É claro que U está no R2, beleza? Então, vai existir esse intervalo aberto, ou seja, esse V, que é V, tá? Vai existir esse V, inteiramente contido em U, certo? E vai existir uma única solução para esse problema, ou seja, né? Além de existir esse V, e também vai ter isso aqui, ó. Vai existir uma única solução, né? Uma única solução. Vou chamar aqui, né, uma y de AB, por exemplo, que eu vou pegar uma y todo nesse intervalo, né? Certo? Uma y de AB que vai levar em CD, então eu vou ter assim, ó, uma y de AB que vai levar em CD. Vai levar em CD. O que significa isso, né? É claro que essa y vai ter que ser de classe C1, né? Classe C1 aqui tem que existir a primeira derivada e tudo, tem que ser contínua. Então vai existir, né? Ela vai ter que ser de classe C1, então isso aqui de classe, né, C1, beleza?
Ou seja, existir as derivadas de primeira ordem e, claro, elas têm que ser contínuas, né? Tal que... O que eu vou ter que ter, né? Tal que essa y' vai ter que ser igual, né? A minha f de x, y de x. Certo? E com a minha condição inicial, ou seja, y de x0 igual a x0. Ou seja, então isso aqui fala o teorema de existência e unicidade, beleza? Então, ó, se isso aqui acontece, então se eu tenho, né, uma equação diferencial escrita dessa forma, de forma que ela esteja definida no aberto do R2, beleza? Com essa condição inicial, ou seja, satisfazendo o PVI, né? E essas funções ainda contínuas, se essas funções forem contínuas, certo? Então vai existir um aberto, certo? Que eu vou definir da seguinte forma, então eu vou ter esse aberto aqui, ó, AB cartesiano CD, contido em U. Beleza? Contido em U, né? E vai existir uma única solução, aqui, ó, certo? Uma y que vai pegar, né? Uma y de AB que vai levar em CD de classe C1, né? De forma que essa y' de fato vai ser igual, né? A minha y' é igual a minha f de xy de x, ou seja, minha f de xy, satisfazendo a condição inicial. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse exemplo aqui, esse exercício, e vou mostrar que em um aberto, por exemplo, né, ou em algum ponto de R2, eu não vou ter essa condição. Beleza? Então, ó, pode ser que exista essa função e tudo, mas vai existir um ponto do R2, né, que eu não vou poder ter essas condições, ou seja, não vai satisfazer essas condições. Claramente, você já pode olhar, então vai ser no 4 e nos intervalos, né, de π. Claramente já dá para você ver, por causa do denominador. Ela não vai estar definida no denominador, só que então nós vamos mostrar isso. Beleza? Então, bora lá. Então, tá aqui o teorema de existência e unicidade, então eu vou para cá, ó. Então, ó. Então eu vou pegar, né? Minha y' é igual a isso aí. Aí o que eu vou fazer? Eu vou definir, né, essa função x² elevado a 3y sobre x menos 4 o seno de 5y. O que eu vou fazer? Eu vou definir isso aqui como sendo uma f de xy, porque eu vou aplicar o teorema, né? Vou definir como sendo uma f de xy. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui e derivar com respeito a y. Por quê? Essa função tem que ser contínua, a minha f tem que ser contínua e a minha, né, derivada dela com respeito a y também tem que ser contínua. Essa função vai ser contínua em todo o domínio, exceto nesses pontos, ó, onde x menos 4 vai dar 0 e onde o seno de 5y vai dar 0. Beleza? Então, ó, del f del y, né, é igual. Como isso aqui não depende de y, então isso é uma constante, né? Então eu vou preservar, beleza? X menos 4. Pronto, então eu vou derivar só o que me diz respeito a y. Então isso vai ser derivada da primeira vezes a segunda. Então vai ser 3 elevado a 3y, né? Vezes o seno de 5y. Deixa eu chegar um pouco para cá, só para ter mais espaço, tá? Então, ó. Como isso é uma constante, né? X² sobre x menos 4, que multiplica, né? Então eu vou aplicar a derivada aqui, vou derivar isso aqui, ó, esse termo aqui que eu vou derivar. Vou só separar ele aqui. Vou derivar esse termo, tá? Então é a derivada do quociente, tá? Então vai ficar, ó, derivada da primeira vezes a segunda, né? Então vai ser 3 elevado a 3y vezes o seno de 5y. Menos, né, a primeira, elevado a 3y, vezes a derivada do seno. A derivada do seno dá menos cosseno, né? Ou, derivada do seno dá cosseno, né? Só que vai ficar a derivada do seno dá cosseno vezes a derivada aqui de dentro. Então vai ficar 5 vezes o cosseno de 5y. Pronto. Pronto. Então essa aqui é a minha derivada. Dividido, né, por esse camarada aqui, o seno ao quadrado de 5y. Beleza? Então essa aí é a minha derivada. Eu só vou reescrevê-la.
Acho que ali não tá aparecendo direito, ó, por causa do reflexo. Eu vou abaixar aqui então. Então, só tá aplicando a regra a regra do quociente aqui, tá? Então é só você aplicar a regra do quociente aqui. Então eu vou abaixar porque aqui sim tá dando reflexo. Então vai ficar, ó, a derivada da f com respeito a y, né? Isso é nada mais é do que x ao quadrado, x menos 4. Como tem e aqui e e aqui, eu coloquei ele em evidência. Então vai ficar e elevado a 3y que multiplica 3 vezes o seno de 5y menos 5 vezes o cosseno de 5y. Isso aqui dividido, né, pelo seno ao quadrado de 5y. Pronto. Então tá aqui. Aí o que eu vou falar para vocês, ó? O que tem que acontecer? A f, né, e a derivada dela com respeito a y tem que ser contínuas. Elas têm que ser contínuas. Então, certo? Tem que satisfazer primeiro a hipótese, certo? Então nossa hipótese é essa, ó. Nossa hipótese é essa. Então ela tem que ser contínua em todo esse aberto. Só que o que vai acontecer? Eu vou encontrar pontos, né, num aberto que eu for escolher, que ela não vai ser contínua. Então logo vai furar. Então esses aqui vão ser os pontos onde eu não vou poder aplicar o teorema de existência e unicidade. Beleza? Então, a minha F. Agora eu vou apagar aqui, ó, só por causa do espaço, tá? Então vou apagar. Só. Então o que eu vou pegar? Ó, minha F de xy. Minha F de xy é igual, né, a x ao quadrado elevado a 3y sobre x menos 4, certo? Que multiplica o seno de 5y, beleza? E a minha del f del y é igual, né, x ao quadrado sobre x menos 4 elevado a 3y que multiplica 3 vezes o seno, né, de 5y menos 5 vezes o cosseno de 5y dividido pelo seno ao quadrado de 5y, beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar os pontos onde essas funções não são contínuas. Então quais são os pontos? Então eu vou pegar, ó, esse ponto aqui, isso aqui tem que ser diferente de zero, né? Então eu vou olhar os pontos onde isso aqui dá zero. Então, ó, primeiro, o seno de 5y, só o seno de 5y tem que ser igual a zero. Isso implica que 5y tem que ser igual a intervalos de π, né? Ou seja, nπ, onde esse n tem que ser inteiro. Beleza? Então, eu vou olhar os n's que são inteiros. Pronto. N tem que pertencer a z. Então, significa que y tem que ser igual a nπ sobre 5. Então, qualquer valor, certo? É claro que n é igual a 1, 2, 3, negativo também, né? 3 e assim vai. Os positivos e negativos tanto faz. A parte de cima e a parte de baixo. Então significa o quê? Que meu y, para que isso aqui dê zero, então significa que y tem que ser igual a intervalos de nπ. Ou seja, se n for 1, dá π sobre 5. Se n for 2, dá 2π sobre 5 e assim vai. Beleza? Então esses aqui são os pontos onde isso aqui dá zero e os pontos onde essa função não é contínua. Beleza? Agora eu vou olhar o outro, ó. X menos 4, né, tem que ser igual a zero. Isso implica que x tem que ser igual a 4 para que ele dê zero. Ou seja, para que essa função não seja contínua, né, o x tem que ser 4 aqui, claramente. Ou seja, então, os pontos onde ela não vai ser contínua, né, vou pegar assim, né? Então, os pontos onde ela não vai ser contínua vai ser o quê? Os pontos onde y vai ter que ser igual. Então, os y que eu vou pegar, né, no meu domínio tem que ser sempre diferente de nπ sobre 5. Ou seja, eu vou colocar uma bolinha aberta lá no meu domínio. Certo?
e o x tem que ser diferente de 4. Pronto. Beleza? Aí o que acontece? Ó? Pelo teorema de existência e unicidade, como eu enunciei aqui antes, certo? Eu vou ter esse aberto aí, ó. Eu vou ter esse aberto, então eu vou ter assim, ó, vou definir assim, ó, domínio da minha f como sendo todos os xy pertencentes ao R2, tá o quê? O que tem que acontecer? X tem que ser diferente de 4 e y tem que ser diferente desse camaradas aqui, ó, certo? Então, x tem que ser diferente de 4 e y tem que ser diferente, né, de nπ sobre 5. Isso aqui, o que significa isso? Isso significa que esses aqui são os pontos onde eu posso aplicar o teorema de existência e unicidade. Se eu for colocar, né, se eu for colocar esses pontos aqui, na verdade não tem nem como colocar, né, porque não se aplica, porque as funções não são contínuas nesse ponto. Beleza? Então o que eu vou fazer? Só fazer um esboço aqui, só para você olhar do gráfico, de como ficaria, né? Quais pontos, gráfico, vou só esboçar no R2, né? Não vou fazer gráfico não, porque eu não sei nem fazer o gráfico disso aí. Então ficaria assim, né? Então eu vou olhar só o domínio, tá? Aqui meus y, meus x. Então, como ali é 4, então eu vou colocar o 4 aqui. Então, vou colocar aqui 4. Aqui vai ser, ó, se n for igual a 1, ou 0, tanto faz. Se n for 0, tanto faz, ou 1, significa que y vai ser π sobre 5. Se n for 2, né, y é igual a 2π sobre 5. Se n for 3, e assim vai. Então, aqui e aqui. Então, π sobre 5, 2π sobre 5, 3π sobre 5. Por que eu estou colocando aqui? Porque aqui são os valores de y, né? Então, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, onde que vai ser os pontos, né, onde essa função não vai ser contínua? Ó. Vai ser esses aqui, uma bolinha aberta para eles, ó. Aqui, aqui, aqui também não, porque y não pode, né? Aqui também não, né? Que eu não posso pegar o 3π. Aqui também não. Aqui também não. Beleza? E claramente aqui também não, né? Não posso pegar o 4. Então esses aqui são os pontos, ó. E aqui também não. Então só estou dando alguns exemplos de alguns. Então esses aqui são os pontos onde o teorema de existência e unicidade não se aplica. Beleza? Então, né? Como f, né? Como f e a derivada da f, né, são contínuas, né, nos seus domínios aí, então pelo teorema de existência e unicidade, que eu tenho claramente, né, então pelo PVI, eu tenho f e del f, del y, contínuas, né, em seus domínios, seus domínios, né? E é claro que eu vou ter o PVI. Qual que seria o PVI? Seria uma condição inicial para isso, ou seja, se eu for definir, né, uma y de x0 igual a um y0, certo? Eu vou falar para vocês que eu vou ter solução, uma única solução. Então, nesses pontos aqui, certo? No domínio da função, eu vou ter uma única solução, beleza? Então o teorema vai se aplicar nesses abertos aqui, ó, tá? Exceto nesses pontos aqui, beleza? Então eu posso concluir que ela admite, né, uma única solução. Pronto. Então se ela admite uma única solução, então está mostrado aí. E quais são os pontos, que é onde a questão está pedindo? Os pontos são esses aqui, ó, onde não se aplica o teorema de existência e unicidade. Y igual a nπ sobre 5, né? E x igual a 4. Então esses aqui são os pontos onde não se aplica. Beleza? Então essa aqui é a primeira parte da questão. Tranquilo? Eu fiz a segunda primeiro, depois eu vou voltar agora, eu vou voltar na primeira. Beleza? Então essa aqui é a primeira parte da questão. Tá bom?